Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Para aqueles que estão ouvindo o nosso programa pela primeira vez, damos as boas-vindas especiais. Nosso programa é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. Participe conosco do estudo do livro mais importante do mundo. Estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Pedro. Encontramos no 3º capítulo o velho e experiente pastor Pedro, aconselhando todos os judeus messiânicos espalhados pela Ásia Menor a respeito do casamento. O melhor conselho que podemos ouvir a respeito do casamento é aquele baseado na Bíblia. Ouça este exemplo. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados ou joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu já sugeri a vocês que procurem ouvir e não ler os conselhos e a teologia pastoral de um velho e veterano pastor. O velho pastor Pedro compartilhou seus conselhos práticos, devocionais e relacionais em suas cartas. No capítulo 3 encontramos conselhos para o casamento. Os melhores conselhos para casamento estão na palavra de Deus, porque foi Ele quem o criou. Se o seu casamento é segundo os padrões de Deus, você pode afirmar que foi Deus quem uniu vocês, e só Ele pode manter vocês dois juntos, porque Ele é a fonte deste casamento. Deus é o poder por trás desse casamento, e a glória de Deus é o propósito dele. Se você acha que não está vivendo o tipo de casamento que Deus tinha no seu coração quando instituiu o casamento, descobrirá que os conselhos das Escrituras são o manual de Deus para o casamento. Observe que nesse texto de Pedro sobre o casamento que lemos, ele precisou de 6 versículos para aconselhar as mulheres e apenas 1 para os homens. Mesmo que haja esta discrepância, na minha opinião, o homem recebeu a tarefa mais difícil. Na essência, tanto Pedro como Paulo, quando falam sobre casamento, usam o modelo de Cristo e a Igreja. Pedro destaca este modelo para o casamento quando conclui o 2º capítulo da sua carta. Os 2 apóstolos Paulo e Pedro disseram: mulheres, estão vendo o modelo de Cristo com a Igreja? Muito bem, neste modelo vocês são a Igreja. E os 2 disseram para os homens: homens, estão vendo o modelo de Cristo para a Igreja? Este é o modelo como o casamento é. E vocês são Cristo. Os 2 ordenaram às mulheres: sejam para seus maridos como a Igreja é para Cristo. E para os homens, a ordenança foi: sejam para suas mulheres como Cristo é para a Igreja. Agora me digam uma coisa: quem foi que recebeu a tarefa mais difícil, hein? Quem precisa se parecer exatamente com Cristo nessa história? Exatamente os maridos. Existe um princípio de aconselhamento para o casal nesta passagem, pelo qual serei sempre grato a Pedro. Quando Pedro fala para a mulher, fala apenas sobre a mulher, e quando ele fala para o homem, ele fala apenas sobre o homem. Na minha experiência como pastor, tenho visto que quando o homem quer falar sobre casamento, ele fala apenas sobre a mulher. A mesma coisa acontece quando uma mulher busca aconselhamento para o seu casamento. Ela fala apenas sobre o marido. Um dia, no julgamento, você responderá pelo que você é. Você terá que prestar contas a Deus apenas de você mesmo. Para a mulher, Deus pedirá contas da atuação dela como mulher. Para o homem, Deus pedirá conta apenas da atuação dele como homem. Se é assim que Deus julgará, então faz todo sentido dizer que ele fale, quer seja através de Pedro ou de Paulo. Vamos falar sobre relacionamento no casamento. Vocês mulheres prestem atenção. Vou falar com vocês sobre a mulher. E vocês homens, prestem atenção. Vou falar com vocês sobre o homem. Isso porque a mulher só pode fazer algo a respeito da mulher e o homem só pode fazer algo a respeito do homem.
Pedro escreveu os versículos de 1 a 6 do capítulo 3 de sua primeira carta para aquelas mulheres cujos maridos não obedecem à palavra, tanto os incrédulos como os que são crentes, mas não obedecem à palavra. Deixe-me falar um pouco sobre o maior problema dos casamentos cristãos. Pedro e Paulo aconselham a mulher a ser submissa a seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Ser submissa é fácil, mas não é esse o problema dos casamentos cristãos. O problema é que o homem não assume sua responsabilidade de pastorear sua mulher e seus filhos como Cristo pastoreia a igreja. O grande problema dos casamentos cristãos é que o homem não recebe a graça de Deus e não assume a responsabilidade que Deus lhe deu de amar e se entregar pela sua mulher e pelos seus filhos, como Cristo se entregou pela igreja. A mulher para quem Pedro está falando nesta passagem enfrenta o problema número 1 dos casamentos cristãos. Mas observe que Pedro não fala com a mulher uma palavra sequer sobre o seu marido. Em outras palavras, ele disse à mulher: mulher, se você tem um marido que não obedece à palavra, seja espiritual, porque você não conseguirá ser como deve ser se não for espiritual. Seja submissa e faça isso com docilidade. Sabe, acontece de algumas mulheres serem submissas, mas fazerem isso com má vontade. Um dia, quando nossa filha mais velha era pequena, ela estava no carro comigo, mas estava de pé, no banco da frente. Eu falei para ela sentar, mas ela não obedecia. Então puxei suas pernas e ela caiu sentada e ficou cochichando bem baixinho. Aí eu perguntei: o que foi? E ela respondeu: por fora eu estou sentada, mas aqui dentro eu estou em pé. A mesma coisa pode acontecer com uma mulher que é submissa apenas por fora. Mas Pedro diz: seja submissa e faça isso com doçura. Ele diz que a mulher com um espírito manso, dócil e tranquilo é agradável aos olhos de Deus. Ele também instrui a mulher a ficar quieta. Ele diz para a mulher ganhar seu marido sem palavra. O marido não está obedecendo a palavra e não está assumindo sua posição. O problema é saber como fazê-lo assumir a sua parte. Pedro ensina que é sem palavra, o que quer dizer não ficar em pé na frente da televisão com a Bíblia enquanto ele quer assistir o futebol pela TV, nem ficar apontando o dedo para ele tentando passar sermões. Isso nunca vai levá-lo a assumir a sua posição. Pedro ensina que é sem palavra, que é precioso aos olhos de Deus. Resumindo, Pedro diz para a mulher ganhar o marido que não está obedecendo a palavra, sendo espiritual, submissa, dócil e de poucas palavras. Pedro apresenta outro princípio muito importante para a mulher, cujo marido não está obedecendo a palavra. Ele ensina que se o marido não está na posição que deveria, você deve assumir a sua posição e ser a mulher que Deus quer que você seja. Se alguma coisa vai fazer com que seu marido mude de atitude, é o seu comportamento. Pedro não está garantindo nada, nem está dizendo que isso sempre funciona. O que ele está dizendo é que, se alguma coisa tiver que funcionar, será este conselho. Ele está dizendo que o conselho dele funciona muito melhor do que o conselho do mundo. Vamos enfocar agora a palavra submissão ou submissa. No final do capítulo 2, Pedro falou sobre Jesus Cristo e identificou sua morte na cruz com o servo sofredor de Isaías 53. Cada um de nós se desvia para o seu próprio caminho, mas o Senhor Deus, Jeová, colocou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O castigo da nossa paz estava sobre ele. Todo o castigo que era nosso foi colocado sobre ele. Por suas pisaduras, fomos sarados. Pedro falou tudo isso referindo-se a Jesus e ao capítulo 53 de Isaías, lido na pregação de Filipe para o eunuco etíope. Aqui Pedro identifica Jesus com o servo sofredor de Isaías 53. Depois de falar que Jesus morreu na cruz por nós, Pedro acrescenta: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Essa é a passagem de Isaías 53:6. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A próxima coisa que Pedro diz é: do mesmo modo, mulheres. Quando nos deparamos com a expressão do mesmo modo, devemos perguntar: do mesmo modo o quê? Ele responde: vocês se converteram ao pastor e bispo de suas almas.
Aqui está uma figura da igreja voltando para Jesus Cristo, pastor e bispo da igreja. Pedro está dizendo, do mesmo modo vocês mulheres estão vendo o modelo de Cristo e da igreja? Muito bem, vocês são a igreja. E da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo, o pastor e bispo da igreja, vocês mulheres, então, devem ser submissas a seus maridos. A palavra submissa dentro deste contexto significa, deixe seu marido pastorear você. Deus deu ao seu marido uma grande responsabilidade. Ele deve pastorear você da mesma forma que Cristo pastoreia a igreja. Isso quer dizer que seu marido deve amá-la como Cristo a ama. Ele deve se dar como Cristo se dá. Deve ser com você como Cristo é. Isso é uma responsabilidade e tanto. No exército, num batalhão ou num navio de guerra existe sempre um oficial comandante. Não dá para ter dois. Pode ser que a autoridade seja delegada a outra pessoa para que ela exerça determinadas tarefas. Entretanto, a responsabilidade pelo navio ou pelo batalhão será sempre daquele oficial. Se acontecer alguma coisa errada, será o oficial comandante que prestará contas. Nesta passagem, em Efésios 5 e em outras passagens da Bíblia, Deus delega a responsabilidade pelo casamento e pelo lar para o marido, quando diz que ele deve pastorear sua mulher como Cristo pastoreia a igreja. Ao mesmo tempo, ele está dizendo às mulheres que deixem que seus maridos sejam responsáveis por cada uma delas. Isso implica que não pode haver dois oficiais comandantes. Alguém tem que ter a responsabilidade e responder pelo navio. Esta responsabilidade Deus entregou ao homem. Ouça com atenção como Pedro se dirigiu aos maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra que Pedro usou para iniciar seu conselho aos homens é a mesma com que ele iniciou seu conselho para as mulheres. Vou repetir. Quando você ouvir a expressão do mesmo modo, faça a seguinte pergunta. Do mesmo modo, o que, Pedro? Pedro responde. Volte e olhe o modelo das Escrituras para o casamento. Você vê Cristo e a igreja nos últimos versículos do capítulo 2? Certo, maridos, neste modelo vocês são Cristo. Vocês são sábios no convívio com suas esposas? Vocês as amam como Cristo ama a sua igreja? Vocês se entregam por elas como Cristo se entregou pela igreja? Vocês são para suas mulheres como Cristo é para a sua igreja? Do mesmo modo, é a expressão muito importante deste versículo. Do mesmo modo. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Sempre fui grato a Pedro por ter escolhido estas palavras. Fico muito feliz que ele não tenha dito, tenham entendimento no convívio com suas mulheres. Pedro não disse aos maridos para entenderem suas mulheres. Pode acontecer de um homem e uma mulher estarem casados, mas de não se entenderem. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Você nunca vai entender sua mulher, mas pode ser sábio com ela. O que aconteceria se a mulher tivesse uma amnésia qualquer e o psiquiatra chegasse ao marido dela e dissesse, aqui estão 6 páginas para você descrever o histórico social de sua esposa porque os médicos não sabem nada sobre ela. Você saberia descrever quais são as peculiaridades de sua mulher? Toda mulher tem as suas, principalmente se estiverem grávidas. Pode não fazer o menor sentido, mas se ela quiser comer brigadeiro no meio da noite ou tomar algum sorvete de sabor esquisito às 3 da manhã, você não precisa entender isso, só precisa saber o que ela quer. Saiba o que sua mulher quer. Saiba apenas o que a deixa contrariada e seja o pastor dela. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Esse é o conselho da Bíblia. Até parece que Pedro estava falando sobre o óbvio quando disse, sejam sábios no convívio. Talvez isso seja necessário hoje. Parece que depois de algum tempo de casamento, o homem está sempre em algum lugar fora de casa. Pescando, jogando bola, trabalhando, ou é alcoólatra, ou nunca vem para casa. Existem tantos homens que simplesmente somem de casa, desaparecem. Existem muitas razões para um homem não voltar para casa. Mas o conselho de Pedro é, sejam sábios. Sejam sábios no convívio. Isso implica em arrumar tempo para a casa, arrumar tempo para a mulher.
Já ouvi mulheres de médicos dizerem que quando querem ver seus maridos vão para a sala de cirurgia, numa maca. Se os maridos têm de pastorear suas esposas como Cristo pastoreia a igreja, é importante que convivam com elas e que arrumem tempo para passar com elas. Este é um dos conselhos de Pedro. Convivam com suas mulheres. Tire da cabeça que os conselhos de Pedro não funcionam mais para os dias de hoje. O conselho para o casamento da Bíblia vai além do tempo. Dura para sempre. Já compartilhei essa passagem de 1 Pedro capítulo 3 com muitas mulheres e já as ouvi dizer: "Ah, Pedro falou isso porque ele não conhecia o meu marido." Com toda sinceridade, acho que o Espírito Santo conhece seu marido muito melhor do que você. Quando o Espírito Santo manda você fazer uma coisa, você deve obedecer. Tente. Acho que seu marido vai gostar. Quando o Espírito Santo fala para os homens o que eles deveriam fazer por suas mulheres e filhos, acredite, Deus conhece essas esposas e filhos muito melhor do que os homens. Se você crê que o Espírito Santo escreveu as Escrituras, quando você entender o que o Espírito Santo está mandando você fazer, obedeça e aplique as Escrituras na sua vida. Gostaria de dar um exemplo. Uma mulher convidou um pastor e sua mulher para ir à sua casa e não avisou o marido. Ela queria que o pastor conversasse com o marido dela para que ele fosse um marido melhor. Quando o pastor chegou com sua esposa, o marido estava assistindo à televisão enquanto fumava. Ele estava com raiva porque sua mulher estava empurrando o pastor para falar com ele. Quando a mulher os apresentou, o rosto do marido estava vermelho de tanta raiva. O homem não se levantou, não cumprimentou as visitas, até as ignorou e continuou a tragar o seu charuto e a assistir à televisão. Depois de alguns minutos, o pastor e sua esposa pediram licença e saíram. No outro dia, a esposa ligou para o pastor chorando e ouviu do pastor: "Tenho certeza que o seu marido a ama mais do que ama a mim, e por isso você tem mais chances do que eu de alcançá-lo." O pastor sugeriu que ela fosse visitar sua esposa e ele, para ver o que a Bíblia tinha a lhe dizer. E foi esse o texto que o pastor leu com ela, já que o marido não estava obedecendo a palavra. Observe que Pedro não manda chamar o pastor para falar com o marido. Ele diz: "Esposa, peça a Jesus Cristo a graça para ser a mulher que você pode ser, muito melhor do que seu marido jamais imaginou." Ninguém pode garantir nada, mas se o marido vai ser alcançado para Cristo, é bem provável que Deus use a mulher dele para isso. Aquele pastor disse tudo isso para aquela mulher. Ela deu um suspiro e disse: "Pastor, ore por mim. Com a ajuda de Deus, vou fazer isso." Alguns anos se passaram e um dia o pastor passou em frente à casa daquele casal e o marido o viu e o convidou para um jogo de futebol. O pastor foi ao jogo e o marido foi para a igreja uma vez. Algumas semanas mais tarde, eles foram juntos a outra partida de futebol e o marido foi mais uma vez para a igreja. E assim foi por algum tempo. Uma partida de futebol por um culto na igreja. No Dia dos Pais, aquele homem foi à igreja e o pastor pregou sobre os filhos. Se você quer saber como seus filhos serão daqui a 20 anos, olhe-se no espelho. Aquele pai tinha 2 filhos. Quando o pastor fez o convite para quem quisesse aceitar a Jesus, aquele homem simplesmente respondeu ao convite, aceitou a Jesus. O pastor pensou consigo mesmo que aqueles meninos tinham sido usados para alcançar o pai. Mas aquele homem chegou até o pastor e disse: "Pastor, não foi o seu sermão, não foi o que o Senhor falou. É a mulher com quem tenho vivido nesses 2 últimos anos. Eu não tinha ideia da mulher que ela é." E o homem continuou a falar: "Nesse final de semana estive com um casal que faz a mesma coisa que minha mulher tem feito nesses últimos 2 anos. Eu pensei, que bom seria se nós 2 estivéssemos fazendo o que minha mulher tem feito. Seria o céu na terra. Foi por isso que eu aceitei o convite para vir a Jesus Cristo." 10 anos mais tarde, esse homem se tornou pastor de uma igreja e um ótimo pai e marido. Tudo isso depois que sua esposa resolveu seguir o conselho de Pedro para ganhá-lo. Este é o melhor exemplo que conheço de como o conselho de Pedro funciona ainda hoje. Mas tenho que ser sincero e dizer que nem sempre funciona tão bem, mas funciona. Já vi esse conselho funcionar muitas e muitas vezes e posso afirmar que o conselho de Pedro para o casamento funciona muito mais do que ficar pregando para o marido.
Por isso, aplique o conselho desse velho pastor, o apóstolo Pedro. Tenho certeza que você descobrirá que o conselho dele funciona até os dias de hoje. Esse conselho de Pedro me lembra uma história do livro de Juízes, a história de Gideão. Gideão saiu com seu exército de 32.000 soldados para lutar contra as centenas de milhares de midianitas, e o Senhor lhe falou: Ei, Gideão, você tem muita gente nesse exército. Se você ganhar a batalha com toda essa gente, vai achar que foi por causa do grande exército. Por isso quero que você fale o seguinte para esses homens: tem alguém aqui com medo? Então pode ir para casa. E foi o que Gideão fez, e 22.000 soldados voltaram para casa. Quando eles chegaram perto de um rio, o Senhor lhe disse: Gideão, você ainda tem 10.000 soldados nesse exército, é muita gente. Se você ganhar a batalha, vai achar que foi por causa desse exército tão grande. Quando você passar pelo rio, observe quais são os homens que se abaixam para beber a água, e diga-lhes que fiquem de um lado do rio. Mas aqueles que estiverem ansiosos para enfrentar os midianitas e apenas lamberem a água conforme passarem pelas águas, diga-lhes para ficar no lado oposto do rio. Muito bem, 9.700 soldados se abaixaram para beber a água. A respeito deles, o Senhor diz que poderiam ir para casa. E aqueles 300 que apenas lamberam a água, o Senhor entregaria os midianitas. Depois de tudo isso, Gideão tinha menos do que 1% do número de soldados que tinha antes. Quando Gideão derrotou os midianitas, cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e os midianitas fugiam correndo e gritando. É isso que Pedro está nos falando. Cada pessoa deve manter a sua posição. Existe um lugar para a mulher que ela deve ocupar pela graça de Deus. Ela tem um papel, uma função, um ministério. Também existe um lugar para que o homem ocupe. Ele tem uma função, um papel, um ministério. Cada um tem a sua posição. A mulher deve ocupar o seu lugar e o homem o dele. É isso que Pedro está dizendo. Olhem para o modelo de Cristo e a igreja. Mulheres, vocês estão vendo? Vocês são a igreja. Fiquem na sua posição. Seja para com seus maridos o que a igreja é para Cristo. E homens, vocês estão vendo esse modelo? Vocês são Cristo. Sejam para com suas esposas como Cristo é para a igreja. Sigam o modelo bíblico, todos vocês que são casados. Esse modelo funciona. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até o próximo programa.